O passado, outra vez. Catherine Marcelli. Sinopse. E se sua vida passada viesse à tona, com cicatrizes até então esquecidas? Em meio aos conflitos de uma época, Raquel Lavaux se vê envolvida em uma teia de eventos de sua vida passada, que trazem à tona as lembranças de um amor, e suas cicatrizes, até então esquecidas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist. Gratidão a você, que deixa o seu gostei, e comenta, e que compartilha esses vídeos edificantes, com as pessoas que estima. O seu apoio ajuda o canal a crescer. Capítulo 1. O ano era 1853, o lugar, Nova Orleans, Louisiana. O cheiro de terra molhada passava por entre as cortinas através da brisa fria da noite e ocupava todo o vasto cômodo onde Josephine dormia. Ao longe se ouvia os passos firmes ecoados por entre as tábuas de madeira do assoalho minuciosamente limpo. Raquel se aproximou da porta do quarto da única filha e delicadamente andou em direção à janela. Olhou para Josephine que dormia profundamente e sem alarde fechou as cortinas, deixando o quarto silencioso e aquecido. Beijou a fronte da filha e deixou o quarto. O vento assobiava uma melodia solitária rompendo o silêncio daquela noite escura. Após alguns passos, Raquel chegou a seu quarto. Benjamin ajeitava os lençóis, visivelmente cansado. Josephine está bem? Sim. Dorme profundamente. Benjamin suspirou enquanto acomodava os travesseiros. Já não é hora de tirá-los de lá? Sentada à beira da cama, Raquel tirou as chinelas e pegou a escova da mesinha de cabeceira. Respondeu ao marido enquanto penteava uma mecha do longo cabelo loiro. Não se ocupe deste assunto. Já tem muito o que pensar. Acha necessário todo esse rigor por algumas frutas estragadas? A esposa repousou a escova de volta ao criado mudo e virou-se para o marido, desta vez em tom menos cordial. Sim. É necessário. Aquelas frutas estavam em nossa cozinha, não importa se estavam estragadas ou não. Entende, Benjamin? Precisam aprender. Hoje são frutas, amanhã o que mais poderá ser? E 50 chibatadas não lhe parecem suficientes? Sem contar que deixá-los amarrados na chuva e no frio até o dia amanhecer pode causar outra revolta entre os outros. Que se revoltem então. Não temos que nos intimidar. Não sabe o que diz. De fato me custa entender sua insistência com este assunto. Tantas vezes conversamos sobre isso. Sei o que estou fazendo. Raquel acomodou-se trazendo os longos cabelos para a frente, cuidadosamente. Boa noite, Benjamin. Procure descansar. Sussurrou já com os olhos fechados. Benjamin permaneceu imóvel, olhando para o teto. Após alguns segundos, olhou para sua esposa e em breve, porém profundo momento, buscou aquela jovem inteligente e desafiadora por quem havia se apaixonado há 5 anos atrás. A aparência de Raquel era praticamente a mesma, talvez estivesse ainda mais bonita, mas Benjamin sentia-se terrivelmente sozinho ao seu lado, e nem mesmo a ligação carnal entre homem e mulher o preenchia o suficiente para sentir-se menos infeliz. Aquela frustração angustiava seu coração visceralmente. Apesar do mal-estar, não demorou para que o sono o visitasse. A brisa fria aos poucos foi substituída pelo vento. A chuva ficou mais forte indo de encontro às janelas e encharcando a vasta plantação de cana-de-açúcar. Depois de pouco tempo de sono profundo, Benjamin começou a experimentar uma estranha sensação que oscilava entre delírios praticamente inconscientes com a desesperada intuição de que deveria despertar de um sonho ruim. Sua fronte suava como se estivesse muito próximo a um fogo ardente. Sentia-se imobilizado por pessoas que não conseguia ver.
Seus olhos miravam uma mulher de olhos tristes que chorava copiosamente. Senti uma profunda necessidade de se soltar, mas não conseguia. No auge de seu desespero, abriu os olhos e se viu novamente entre seus lençóis brancos, molhados de suor. Por um breve momento Benjamin teve dúvidas se de fato estava acordado ou se estava preso em mais uma armadilha da sua mente. Foi então que se deu conta da chuva que caía e aos poucos foi percebendo a realidade que o envolvia. Olhou para Raquel que dormia tranquilamente e percebeu que havia tido um pesadelo. Se levantou com as pernas trêmulas. Jamais havia experimentado sensações tão angustiantes e tão reais. Resolveu ir até a cozinha servir-se de um copo de água. Ao entrar no cômodo escuro, iluminado por um castiçal que apoiava uma vela já quase no fim, se deparou com Amélie, sentada à mesa com as mãos segurando o rosto molhado de lágrimas. Ao ver seu senhor, Amélie levantou-se rapidamente e enxugou o rosto com a barra do avental surrado. O senhor deseja alguma coisa? O que faz acordada? Amélie permaneceu de cabeça baixa. Por que não está dormindo, Amélie? Estou vigiando meu Bob e as meninas, senhor. A essa altura, já não conseguiu mais conter as lágrimas. Ainda perturbado pelo sonho ruim, Benjamin se lembrou do castigo imposto ao esposo e filhas de Amélie. Seu coração apertou no peito e Benjamin já não sabia se toda aquela angústia ainda era pelo pesadelo ou pela expressão sofrida de Amélie bem ali, diante dele. Seu peito parecia uma bomba relógio prestes a explodir. Nunca concordou com os métodos de sua esposa, mas nos últimos meses aquela divergência de pensamentos começou a tomar proporções bem maiores em seu coração. Tire-os de lá. Amélie levantou a cabeça em um impulso quase de alegria, mas havia se acostumado a ter a cautela como uma arma de sobrevivência. Mas senhor, a senhora ordenou que somente ela pode se aproximar deles, mais ninguém. Eu não pude nem mesmo ficar do lado de fora. Será que... Benjamin não deixou que Amélie terminasse. Eu me entendo com a senhora. Vai e peça a Jeremy que ajude. Amélie se aproximou de Benjamin e beijou suas mãos. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada. A mulher abatida saiu mais rápido que pôde à procura de Jeremy, o capataz da fazenda. O senhor da casa, desconfortado e exausto, bebeu meia caneca de água e foi se deitar na sala principal. Estirou-se no sofá maior e com o braço cobrindo o rosto, deu um longo suspiro como se acabasse de tirar um peso grande das costas. A madrugada fria e chuvosa estava só começando para Amélie. Seguindo as orientações de seu dono, buscou Jeremy para que juntos terminassem com o castigo de sua família. O capataz atendeu prontamente. Sabia que Amélie não mentiria e conhecia Benjamin o bastante para crer que de fato a ordem em acabar com aquela tortura havia partido dele. Juntos, em meio à chuva intensa que não parava de cair, chegaram até a parte de trás do casarão, em uma velha árvore onde Bob e suas duas filhas, Lily de 8 anos e Keira de 10, cumpriam a sentença imposta por Raquel, deveriam ficar amarrados no tronco mais grosso da árvore pelos punhos. Os pés não tocavam no chão. Molhados, famintos, exaustos. Esse era o castigo por terem comido as frutas da cozinha sem permissão. As frutas passadas, que estavam separadas para serem oferecidas aos animais da fazenda. Ajudado por Amélie, Jeremy desamarrou Lily e Keira que caíram nos braços da mãe. Entre com elas, Amélie. Eu cuido do Bob. Amélie seguiu para o pequeno quarto do lado de fora da casa, onde os escravos dormiam. Bob já não tinha forças e amparado pelo capataz, chegou ao casebre logo após Amélie e as meninas. Todos os escravos se levantaram e emocionados, socorreram os padecentes, inclusive Jeremy. Amélie, vá até a casa grande e traga água e alguma coisa de comer. Vá rápido. Lily era mais abalada.
Não tinha forças para falar, as lágrimas apenas escorriam do seu rosto em um relato silencioso de dor e sofrimento. Toby, um dos amigos de Bob, ajudava a secar as feridas dos punhos do companheiro. O que deu em você, irmão? Você conhece o coração da senhora, sabe do que ela é capaz. Por que se arriscou desse jeito? Eu não fiz nada de errado. Como não? Eu vi quando Lily e Keira correram para o casarão e fui atrás. Quando entrei na cozinha os vi comendo as frutas. As peguei pelo braço, mas não dava mais tempo. A senhora entrou e começou a gritar. Eu assumi toda a culpa, disse que tinha mandado elas fazerem aquilo, mas mesmo assim ela castigou minhas meninas. As lágrimas de Bob não paravam de cair enquanto olhava para suas filhas sendo amparadas em suas mazelas físicas e morais, sendo ainda tão novas. Por Deus! Aposto que foi o Sr. Benjamin que mandou tirar vocês de lá. Como pode um homem tão bom dividir o teto com essa mulher sem alma? Bob e todos os outros achavam o mesmo. Raquel era uma mulher sem alma. Bonita na aparência, educada nos costumes, mas cruel em sua essência. Raquel e Benjamin se casaram em um ato de conveniência que uniu as duas maiores fortunas de cana-de-açúcar de Nova Orleans, mas assim que viu Raquel, Benjamin percebeu que não precisaria fazer nenhum sacrifício para manter a união tão desejada por suas famílias. A inteligência e a vivacidade de sua prometida lhe encantavam mais até que sua beleza. Raquel era vista como a jovem mais bela de Louisiana. E o encanto foi recíproco. Benjamin era filho único e foi educado nas melhores escolas de Paris. Apesar de conseguir conviver dentro dos valores impostos por seus pais, sentia-se um estranho em seu próprio mundo. Por mais que tentasse, não se entregava à vida familiar como seu coração desejava. Por vezes sentia-se culpado por isso, o que lhe fazia ignorar suas inclinações e seu verdadeiro modo de pensar. Havia aprendido a acreditar que o melhor a ser feito era seguir com o esperado por todos. Porém cada vez mais essa crença dava lugar a uma inquietação quase sufocante. O dia amanheceu timidamente, como se estivesse triste, de luto. Um luto sem mortos, mas muitos feridos. Raquel levantou-se da cama sem estranhar a ausência do esposo que comumente despertava antes dela. Foi até o quarto da filha e constatou que Josefine ainda dormia. Desceu as escadas e dirigiu-se à mesa que já estava posta. Amélia terminava de guardar as louças que acabara de lavar e não conseguia disfarçar a tensão em ter que ficar diante de sua senhora. Evitou quanto pôde ir até a sala, mas sabia que seria só uma questão de tempo. Raquel sentou-se em seu lugar costumeiro e estranhou não ter Amélia a postos como de costume. Colocou o leite na xícara e repousou a louça calmamente por sobre a toalha branca rendada. Apoiou os cotovelos à beira da mesa, descansando o queixo sobre as mãos entrelaçadas. Na cozinha, Amélia respirou fundo. Ajeitou o lenço na cabeça e foi de encontro à realidade. Entrou na sala e se deparou com o olhar de Raquel fitando a porta que separa a cozinha do cômodo em que estava. A inquietante surpresa fez Amélia interromper os passos por 2 segundos ou um pouco mais. Diante dos olhos de Raquel, seguiu o caminho até a cabeceira da mesa. Bom dia, senhora. O que foi desta vez? Não sabe que precisa estar à minha disposição pela manhã? A pergunta de Raquel veio precedida por um longo suspiro. Desculpe-me, senhora, estava aguardando as louças. Amélie, tenho sido muito paciente com você e sua família, porém devo lhe advertir que paciência tem limites. Não pretendo fechar os olhos para suas falhas e muito menos com seu descaso diante das regras desta casa. Desculpe-me. Não tornará a acontecer. Até quando acha que pode abusar de minha benevolência? Você seria grata se recebesse o mesmo castigo que seu marido e filhas? Não, senhora. Pois começo a achar que sim.
Amélie permaneceu de cabeça baixa enquanto Raquel se servia calmamente. Não sei até quando conseguirei aturar tudo isso. Onde está o senhor? Não o vi sair, senhora, mas Jeremy comentou que preparou o cavalo para ele assim que clareou o dia. Aquela informação piorou os ânimos de Raquel. Não gostava quando Benjamin saía da fazenda sem se despedir. Por hoje já me irritou o suficiente, Amélie. Pode voltar às suas louças, quero tomar meu desejo em paz. A senhora quer que traga mais alguma? Raquel interrompeu, não quero mais nada. Sim, senhora, com licença. Aliás, chame o Jeremy. Sim, senhora. Amélia deixou a sala e foi em busca de Jeremy que cortava algumas lenhas longe da entrada principal. A senhora quer vê-lo, Jeremy. O capataz limpou o suor que descia pela testa. Ela comentou alguma coisa sobre a ordem do Sr. Benjamin? Não falou nada, mas está com um humor daqueles. Melhor você se apressar, homem. Se acalme, mulher. Sr. Benjamin sabe o que faz. Até parece que você não sabe como é. Toda vez que ela se irrita, alguma coisa de muito ruim acontece com nossa gente. Jeremy interrompeu o trabalho e seguiu para dentro do casarão. A senhora mandou me chamar? Já pode terminar com o castigo. Jeremy queria mais tempo para pensar em uma resposta que não deixasse a senhora tão furiosa como ele sabia que ficaria, mas sabia que não a tinha. Senhora, desculpe-me, mas o senhor ordenou o fim do castigo ontem mesmo. Raquel não disfarçou a surpresa desagradável. Se levantou e rapidamente foi até o jardim onde havia ordenado a execução da sentença à família de Amélie. Jeremy a seguiu. Não havia ninguém na árvore, somente alguns pedaços de cordas esfarrapados. Aos berros, a senhora inquiriu o capataz. Onde estão? Ontem à noite o Sr. Benjamin ordenou que os soltasse, senhora. Estão no quarto descansando. Como ousa mentir dessa maneira? Se meu marido tivesse tomado tal atitude teria me dito, não acha? Já era madrugada quando aconteceu, senhora. Raquel fechou os olhos para pensar melhor. Chame Amélie. Amélie e os demais estavam escondidos observando a cena. Jeremy não precisou sair do lugar para chamá-la. Antes que o fizesse, Amélie surgiu às vistas de Raquel. Com o tom de voz sereno, Raquel dirigiu-se à escrava assustada. Jeremy está me dizendo que meu marido se levantou de madrugada e ordenou que sua família fosse libertada do castigo. Isto é certo, Amélie? Sim, senhora. Vou te perguntar somente uma vez. Você pediu a meu marido que ele terminasse com o castigo que eu impus? Não, senhora. Não pedi nada. Essa é a sua última palavra? Sim, senhora. Não pedi nada. Jeremy, Amélie está disposta a pagar pelos erros da família. Amélie olhou para trás com a esperança de que Bob já estivesse de pé, junto com os demais, olhando para ela, mas buscou o olhar cúmplice do marido em vão. As lágrimas começaram a cair de seu rosto enquanto Raquel prosseguia com o discurso. Sendo assim, concederei seu desejo e devo cumprimentá-la pelo gesto nobre. Jeremy, providencie cordas novas. Pode amarrá-la no mesmo lugar. Raquel aproximou-se de Jeremy. Ela só sai quando eu mandar. Jeremy já estava acostumado a cumprir as sentenças de Raquel, embora não as realizasse com prazer. Apenas obedecia sem questionar. A vontade da senhora foi cumprida. Amélia estava atada ao galho mais grosso da árvore, amarrada pelos pulsos. Sem água, sem comida. Se eu souber que alguém descumpriu minhas ordens, vai fazer companhia a ela. Jeremy, volte ao trabalho. Os escravos voltaram aos seus afazeres silenciosamente, antes que Raquel deixasse o cenário de tortura.
Não contaram nada a Bob e às meninas que ainda estavam muito fracos, físico e emocionalmente. Raquel esperou que Jeremy se afastasse para se aproximar de Amélie. O que você esperava com a piedade do meu marido? Que ele se encostasse com você. Amélie não conseguia responder. Ele jamais se deitaria com uma escrava imunda como você, nem por pena. Amélie olhava nos olhos de Raquel, sem entender tamanha maldade. Raquel seguiu calmamente para a entrada da casa. Foi quando percebeu que estava sendo observada por Josefine. O que faz aqui fora? Por que Amélia está de castigo? Vamos entrar, filha. Isso não é importante. Venha. Raquel conduziu a filha para dentro. Josefine virou-se para tentar ver o rosto de Amélie, mas foi impedida pela mãe, que apressou o passo o quanto pôde. Capítulo 2. O coração de Raquel estava inquieto. Sabia que Benjamin não compartilhava de muitas das suas ideias, mas sempre teve a certeza de que o amor do marido fosse capaz de superar tais diferenças. Naquele momento essas certezas já não eram absolutas e isso a deixava vulnerável, algo que a incomodava profundamente. A caminho de casa, Benjamin pensava o mesmo. Imaginou que talvez seu amor por Raquel tivesse chegado ao fim. Ou quiçá nunca houvera existido. Perdido em seus pensamentos, não percebeu que pegou uma trilha diferente da que estava acostumado. Observou o lugar e notou que muito próximo havia um pântano por trás de algumas fileiras de árvores. De repente se deparou com alguns escravos reunidos que se surpreenderam com sua presença. Visivelmente assustado, um deles tirou uma faca do cós da calça e apontou para Benjamin. O que faz aqui? Quem lhe mandou? Ninguém me mandou, entrei nessa trilha por engano. Mentira. Vamos, diga, quantos nos esperam pelo caminho? Não sei do que está falando. Alterado, o homem aproximou-se de Benjamin, assustando o cavalo que não esperava o gesto brusco. Desça daí, vamos. Benjamin obedeceu. Não temos tempo a perder. Como descobriram? Quem é você? Benjamin tentou convencer o homem de todas as maneiras possíveis, sem sucesso, até que do pequeno grupo surgiu uma mulher. Acalme-se triste. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Benjamin quis agradecer a intervenção da moça, mas entendeu que precisava convencê-los com urgência de que não era quem imaginavam. Me chamo Benjamin Levon. Minha fazenda está a mais ou menos 20 minutos daqui. Levon. É o dono da fazenda Levon. Um dos homens se manifestou. Sim, eu mesmo. Estava voltando de Mississippi e me distraí, acabei errando o caminho. E é só. Não sei o que estão pensando sobre mim, mas com certeza estão equivocados. Ele é um deles, não podemos deixá-lo ir. Ana interveio mais uma vez. Senhor Benjamin, esses homens estão em fuga. E como pode perceber, precisam aproveitar a oportunidade que tiveram, caso contrário não terão outra como esta tão cedo. Eu ficarei aqui com o senhor até que já estejam longe. Sei que irá colaborar conosco. Ana levantou a blusa fina e deixou à mostra a faca que trazia enrolada no cós da saia. Triste, pegue no saco alguma coisa que possa amarrar as mãos dele. Creio não ser necessário, lhes dou minha palavra aqui. Cale-se, senhor Benjamin. Quer resolver isto? Fique calado e colabore conosco. Ana olhou firme nos olhos de Benjamin, que entendeu o recado. Triste e Jona amarraram as mãos de Benjamin enquanto os outros se preparavam para fugir. Vamos. Não temos mais tempo a perder. Ana despediu-se de Triste. Cuide-se, meu irmão. Você também. Se ele tentar alguma coisa, não pense duas vezes, mate-o. Vão. Apressem-se. Amarrado ao lado de seu cavalo, no meio do pântano, Benjamin observava Ana com detalhes.
Sabia que estava seguro. Como se chama? Por que quer saber? Você sabe meu nome, por que não posso saber o seu? Ana. Ana. Por que não fugiu com eles, Ana? Por que acha que eu lhe diria? Só sei o seu nome, já estamos quites. Posso lhe contar algo sobre mim, se quiser. Qualquer coisa. Não tenho interesse. Você é muito esperta para uma escrava. Eu ia dizer para quem jogou fora uma boa oportunidade de fugir. Incentive aos seus escravos a fugir também, Sr. Levon. Talvez devesse. O olhar de Benjamin se perdeu por alguns segundos. E Ana percebeu. Talvez seja o senhor quem precise fugir. De fato é muito esperta. Obrigada. Sr. Benjamin, vou soltá-lo para que possa ir. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Acha seguro? Sim, eu acho. Por alguma razão confio no senhor. Enquanto Ana desatava um nó, Benjamin olhava a seu rosto, sem disfarçar o encanto. Além de esperta é muito bonita, Ana. Já está livre, Sr. Levon. Guarde o seu charme para quando de fato ele puder lhe ser útil. O elogio foi sincero. Imagino que queira ajuda para voltar para a estrada. Agradeceria. Siga-me. Em poucos minutos, já estavam na estrada de terra. Aqui está salvo. Obrigado, Ana. Espero vê-la novamente um dia. Ana deu um leve sorriso. Quem sabe? Quem sabe? Ana seguiu caminhando devagar. No caminho contrário, Benjamin se pegou e sorrindo ao lembrar-se do que acabava de ocorrer. Que loucura! Eu poderia estar morto a esta hora. A situação inusitada o deixou perplexo, porém o que de fato dominou seus pensamentos até a volta à fazenda, foi o rosto daquela moça decidida e ao mesmo tempo tão doce. Sentiu uma empatia que jamais havia sentido por qualquer outra pessoa, mesmo aquelas entre as suas relações. Outra pessoa em seu lugar teria tomado providências para que os escravos fugitivos fossem pegos, porém mais uma vez Benjamin se surpreendeu com seus próprios pensamentos. Se pudesse, teria os ajudado. Seguiu seu caminho com o coração leve. No fim da manhã as angústias de Raquel terminaram. Benjamin regressava a casa. Da janela do quarto, observou a chegada do marido. Deu um longo suspiro e foi ao seu encontro. Desceu as escadas apressada. Sabia que a conversa com o marido seria difícil. Estava começando a se convencer de que talvez seu casamento estivesse passando por alguma crise, o que deixava qualquer diferença entre eles ainda mais evidente. E sabia também que o castigo que impôs a mucama naquela manhã seria a prova de que precisava para calcular com exatidão o tamanho dessas diferenças. Queria pagar para ver. Foi até o salão principal e logo Benjamin cruzou a porta de entrada. Raquel não pôde deixar de notar as vestes sujas do marido. O que houve? Benjamin pensou em relatar o ocorrido, mas desistiu. O cavalo se assustou com alguma coisa pelo caminho e eu me desequilibrei. Se machucou? Não. Foi só um susto. Um beijo na testa foi o bastante para que o coração de Raquel ficasse um pouco mais aliviado. Não se preocupe, está tudo bem. Já almoçou? Não. Preferi esperar você chegar. Fui até Mississippi para saber das entregas atrasadas. Jeremy não poderia resolver essa questão? No ponto em que a situação está, não. Prefiro acompanhar eu mesmo. Josefine está no quarto dela? Sim, está brincando com Jane. Irei vê-la depois que me lavar. Raquel sabia que não podia deixar a inevitável conversa para depois. Benjamin, antes de se banhar, poderia me dar um minuto a mais?
Algum problema? Jeremy me informou que nesta madrugada você lhe deu ordens para retirar Bob e suas filhas do castigo. As feições de Benjamin rapidamente mudaram. Todo o ocorrido naquela manhã o fez esquecer daquele assunto tão denso, tão angustiante que levantava tantas questões em seu íntimo. Velhas perguntas invadindo sua mente como se fossem novas. Perguntas que ainda desconhecia as respostas. Diante do silêncio do marido, Raquel continuou. Devo supor que seja verdade. Sim. É verdade. Posso perguntar por que tomou essa decisão intempestiva? Pode perguntar. O problema é que sinceramente não sei o que lhe responder. Desculpe, mas não entendo. Raquel, estou muito cansado. Exausto na verdade. Não dormi bem esta noite. Tenho fome também. Vou me banhar, ver Josefine, comer qualquer coisa e me deitar um pouco. Se soubesse que o assunto seria esse, teria lhe dito de antemão para deixarmos para um outro momento. Claro. Falamos disso depois. Benjamin seguiu em direção às escadas. Queria sair daquela conversa, mas Raquel ainda tinha algo a dizer. Não sei o que está acontecendo com você, Benjamin. Nos últimos meses lhe sinto tenso, angustiado. Tudo o que quero é ajudá-lo a voltar a ser como antes. Conversamos depois. Está bem. Raquel entendeu que ainda havia muito o que conversar. Entendeu também que talvez Benjamin não quisesse voltar a ser como antes. Pela primeira vez depois de muito tempo, teve certeza de seu medo. Sentiu um nó indescritível na garganta. Não queria perder Benjamin e essa possibilidade a deixava assustada. Já não precisava de mais desaprovação. Foi até Jeremy e ordenou que o capataz pusesse fim ao castigo de Amélie. Assim foi feito. Pela primeira vez Raquel recuava diante de seus próprios propósitos. Não queria mais pagar para ver. Após um longo banho, Benjamin almoçou em companhia da esposa. Trocaram algumas palavras sobre assuntos triviais. Raquel tentou usufruir o quanto pôde da presença do marido, mas notou sua urgência em terminar a refeição e seguir para seus aposentos. No quarto dos escravos, do lado de fora do casarão, Amélia descansava ao lado do marido, que assim como as filhas já se mostrava mais bem disposto. Após se ocupar com as diligências da casa, Raquel pediu a Jeremy que a levasse no casarão dos Brunet, uma conceituada família que também se ocupava com a plantação de cana-de-açúcar. A razão da visita seria um pedido a Dorothy Brunet, a senhora do casarão, amiga da família de Raquel há muitos anos. Raquel queria uma nova mucama e estava disposta a trocar uma das mucamas de Dorothy por Amélie e suas duas filhas. Raquel não revelou sua principal motivação. Queria trocar 3 de suas escravas por apenas uma escrava de Dorothy por não gostar de Amélie e por achar que sua mucama nutria sentimentos secretos por seu marido. Raquel apenas contou sobre o episódio ocorrido com o furto das frutas. Hitou a oferta. Ofereceu a Raquel a mucama que havia comprado há pouco da fazenda do Bois. Os donos, Francis e Pão do Bois, seus amigos pessoais, voltariam para a França em breve e colocaram à venda a casa e seus escravos. Dorothy se comprometeu em entregar a nova mucama a Raquel em poucos dias, em troca de Amélie e suas 2 filhas. Raquel voltou para casa mais tranquila. Informou a Jeremy sua decisão e pediu que ele cuidasse de tudo. Se a confusão mental de Benjamin tivesse qualquer ligação com Amélie, o problema estava resolvido. A tarde começava a cair quando Benjamin despertou entre os lençóis azul turquesa. A brisa suave invadia o quarto trazendo a paz que ele tanto buscava. Quis ficar mais um tempo na cama. Se lembrou do acontecimento daquela manhã, mas rapidamente suas lembranças mudaram de tom. O rosto de Ana surgia em sua mente fazendo com que o perigo a que havia sido exposto não tivesse nenhuma relevância. Um misto de serenidade e desassossego invadiu sua alma.
Porque uma escrava estaria ocupando tanto de seus pensamentos. Salvou sua vida, é fato. Era inteligente, sem dúvidas, bonita, certamente, mas quantas mulheres com tais características já havia conhecido? Talvez o momento conturbado que estava experimentando seria a causa de todo esse encantamento. A questão é que se sentia atraído por aquela moça de uma maneira que não conseguia entender. Vestiu-se e foi em busca de Josefine que brincava no jardim sob os olhos de Jane. Quando viu o pai se aproximar, correu em sua direção. Papai. De que está brincando? Nada demais. De que você quer brincar? Papai está cansado hoje, meu amor. Por que você não brinca de esconder com Jane? É sua brincadeira favorita ainda, não é? É sim. Mas precisa de muitas pessoas. E com quantas pessoas você brinca? Eu, Jane, Amélie, Liliqueira. Peça para chamá-las então ou estão ocupadas? Elas não podem ainda. As meninas ainda precisam descansar, não é? Vamos deixá-las quietas então. Sim. E a Amélie também. Ela está doente. Não. Ela estava de castigo hoje de manhã. Castigo? Como você viu isso? Mamãe mandou Jeremy amarrar a Amélie na árvore. Eu vi. Josefine não escondeu a tristeza nos pequenos olhos verdes, da mesma cor que os de seu pai. Benjamin abraçou a filha com ternura. A Amélie é má, papai? Não, filha. Não é. Eu posso gostar dela. Claro que pode, filha. A mamãe não quer que eu goste dela. Ouça, pode gostar de quem quiser. Está bem? Está bem. Agora vá brincar de outra coisa com Jane. Preciso falar com Jeremy. É uma menina muito especial e muito linda. Tenho muito orgulho de você. Benjamin beijou a filha e foi em busca do capataz, que orientava alguns escravos no conserto de um vagão desocupado. Jeremy, preciso lhe falar. Sim, senhor. Jeremy logo se afastou dos demais e foi em direção a Benjamin. Hoje pela manhã minha esposa castigou Amélie. Jeremy tirou o chapéu e coçou a cabeça. Vamos, Jeremy. Não irá se comprometer com a senhora, eu prometo. Diga-me. Castigou ou não? Castigou sim, senhor. Mas deu a ordem de tirar um pouco depois do senhor chegar. O que Amélie fez? Não fez nada, senhor. Benjamin suspirou profundamente. Obrigado. Antes que Benjamin se afastasse, Jeremy acrescentou. Senhor, vai acabar sabendo cedo ou tarde, então acho melhor saber agora. Saber o quê? A senhora vai trocar a Amélie e as crianças. Deu a ordem hoje de manhã. Ela mencionou o motivo dessa troca. Amélie sempre trabalhou na casa. Alguma razão especial para a mudança? Se o senhor quer saber minha opinião, eu vou lhe dizer. Eu acho que ela não gostou de o senhor ter tirado o Bob e as crianças do castigo. Ela acha que foi ela que foi pedir para o senhor tirar eles. Coisas de mulher, senhor. Com todo o respeito. De qualquer forma vou impedir isso. Senhor, não me leve a mal, deixa eles irem. A senhora tomou raiva da Amélie, não vai ser bom para ela ficar aqui, não. Benjamin sabia que Jeremy estava certo. Elas vão ficar bem, senhor. Deixa-as seguir. Acho que tem razão, Jeremy. O capataz assentiu com a cabeça. Benjamin foi até a sala de música, onde sabia que Raquel estaria. Se sentou em uma poltrona verde musgo, ao lado da esposa. Dormiu bem? Sim, muito bem. Preferi não o acordar para que renovasse suas energias. Fez muito bem. Obrigado.
Raquel, notei um paladar diferenciado no almoço. Estava ruim? Não, não estava ruim, apenas diferente. Ainda esta semana teremos outra serviçal para os afazeres da casa. Não se preocupe. E a Melly? Está doente? Não, a deixei descansando para que esteja pronta para ir. Mamãe precisa com urgência de algumas mucamas de confiança, então resolvi cedê-la com as filhas por um tempo. Benjamin precisou de serenidade para disfarçar o assombro diante da mentira fácil da esposa. Entendo. Mas e Bob? Vai deixá-lo aqui? Mamãe não precisa de mais trabalhadores, somente das mucamas. Poucas vezes Benjamin viu a esposa mentir. Poucas vezes se deu conta de que mentia e poucas vezes esteve tão consciente, como naquele momento. Não sou a favor de que deixemos Bob aqui. Por quê? Não será mais de confiança. Ficará longe da família. Pode se revoltar e acabar por revoltar os demais. Peça a sua mãe que fique com ele. Raquel viu certa razão na fala do marido. Teria que perder mais um escravo para Dorothy, mas se fosse o preço para ter Benjamin de volta, pagaria sem pensar duas vezes. Tem razão. Falarei com mamãe, não creio que colocará objeção. Melhor assim. Raquel continuou a ler a partitura, certa de que estava cada vez mais próxima de resolver seu problema. Para Benjamin, a única certeza que tinha é que definitivamente as coisas já não poderiam ser mais como antes. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Conforme a ordem de Raquel, Jeremy deixou para avisar a Melly sobre a decisão da patroa no dia da sua ida. Dorothy havia aceito Bob com a satisfação de ter fechado um excelente negócio. Trocaria uma escrava por 4. Amélia gostou da mudança. Temia por mais represálias por parte de Raquel e o fato de não se separar de Bob e das filhas deixava seu coração sossegado. Amélia havia chegado até o casarão dos Levon junto com a família graças à generosidade de Benjamin. Naquela ocasião, ele compraria apenas uma mucama para Raquel, mas Amélia implorou que seu novo dono comprasse também seu marido e suas filhas. E assim foi feito. E graças a Benjamin, mais uma vez, a família de Amélia ficaria unida. Um escravo de Dorothy chegou à fazenda trazendo a nova mucama. A deixou aos cuidados de Jeremy e levou a família de Amélia, que não conseguiu se despedir de Josephine. A sós com a nova mucama, Jeremy se apresentou. Você vai trabalhar no casarão e dormir no quarto do lado da cozinha para o caso de a senhora precisar de alguma coisa durante a noite, e é a senhora Raquel quem vai lhe explicar o serviço. Ela está à espera. Eu me chamo Jeremy. Eu sou Ana. Vamos então, Ana. Ana e Jeremy entraram no casarão. Raquel aguardava na cozinha, de pé. Está aqui, senhora. Obrigada, Jeremy. Pode voltar a seus afazeres. Com sua licença. Raquel correu os olhos dos pés até os fios dos cabelos de sua nova mucama. Como você se chama? Ana. Quantos anos tem? 25. O que fazia na fazenda dos Dubois? Cuidava da senhora Dubois. De suas roupas, seus objetos pessoais. Acompanhava em suas pequenas viagens. Cozinhava também? Eu não cozinhava. Apenas cuidava da senhora. Mas sei cozinhar e cuidar da casa. Muito bem. É isso que irá fazer aqui. Cozinhar e cuidar da casa. Você se reportará a mim e a Jeremy em casos menos importantes. Sim, senhora. Raquel percebeu que algo em Ana incomodava, só não sabia precisar o quê.
Não se ocupou com sua cisma pois teria tempo para descortiná-la. Respirou aliviada por saber que Amélia já estava longe e seria questão de tempo seu casamento voltar para os trilhos. Naquele dia Benjamin passou toda a parte da manhã tratando de negócios em Mississippi. No caminho de volta sentiu uma leve esperança de ver Ana novamente, embora não estivesse totalmente consciente de tal desejo. Chegando em casa, como sempre fazia, pendurou o chapéu e o paletó no cabideiro e foi para o quarto. Quando passou por um dos salões, viu Raquel cercada de costureiras fazendo a prova de um vestido. Tentou passar despercebido, o que não foi possível. Querido, vá se lavar, eu espero na mesa. Benjamin consentiu com a cabeça. Depois de um rápido banho, seguiu para a sala de jantar, onde a esposa a esperava, já em seu lugar. Como foram as coisas em Mississippi? Muito boas. Voltarei depois de amanhã para finalizarmos o acordo. Ótima notícia. E Josefine, já almoçou? Sim. Está com Jane no quarto. Enquanto Benjamin e Raquel conversaram, Ana terminava o último prato que levaria à mesa, que já estava posta. Pegou a caçarola com cuidado e seguiu para a sala de jantar. Sabia que o senhor lavou, o mesmo que havia ajudado a manter amarrado no pântano, era o senhor de sua nova casa. Seguiu para a mesa e sem olhar diretamente para seus senhores, ajeitou os utensílios. Como de costume, Benjamin agradeceu e ao olhar para a nova mucama, teve dificuldade em acreditar no que via. Ana não imaginou que o olhar de Benjamin a deixaria tão desconcertada, mas rapidamente disfarçou o embaraço. Raquel olhava minuciosamente para a sopa para certificar-se de que estava como havia instruído e não percebeu o que acontecia à sua volta. Após ajeitar a mesa, Ana afastou-se e permaneceu no canto da sala, pronta para atender a qualquer solicitação. O coração de Benjamin batia acelerado. Tentava se concentrar nas muitas coisas que Raquel falava, mas não teve êxito. Estranhava a si mesmo. O que poderia estar acontecendo? Será que estava confundindo as coisas? Será que sua relação com Raquel, tão desgastada apesar do pouco tempo de casamento, estaria fazendo com que tivesse tais emoções? Sua cabeça fervilhava enquanto Raquel não parava de falar. Devorou a comida o quão rápido pôde. Estou satisfeito. Estava a seu gosto? Sim, estava tudo muito bom. Achei a sopa um pouco salgada. Não deve ter colocado a quantidade que lhe ensinei. Ana ouviu a advertência, sem responder. Tenha mais cuidado da próxima vez. Sim, senhora. Para mim estava ótima. Bem, com licença, vou andar um pouco no jardim. Eu lhe acompanho. Ana viu Benjamin e Raquel seguirem juntos para o jardim. Não via a hora de voltar para a cozinha. Quando foi avisada que pertenceria a outros donos, Ana rapidamente se lembrou do nome de Benjamin. Como poderia ter esquecido? Todas as inquietações de Benjamin eram suas também. Porém, como sempre resolvia seus problemas com realismo, procurou não pensar em como seria o reencontro com o novo senhor. Em realidade, estava tão certa de sua racionalidade diante dos fatos, que foi pega de surpresa quando se viu tão atormentada diante do olhar flamejante de Benjamin. Benjamin também tinha muitas perguntas a fazer a si mesmo e uma única certeza: Raquel jamais poderia imaginar o que sentia. Precisava proteger Ana de sua esposa. E sabia o quanto isso lhe custaria. Aquela noite foi a mais difícil. Sua mente já havia decidido o que fazer, mas 2 segundos depois, seu coração buscava várias maneiras de se aproximar de Ana novamente. Tentou várias vezes, mas não conseguiu dormir. Resolveu se levantar para beber água. Antes de chegar até a cozinha relutou várias vezes com a ideia, mas se convenceu de que não havia nenhuma intenção escondida por trás dela.
Desceu com uma pequena lamparina acesa. Entrou na cozinha devagar e se sentiu algo desapontado por Ana não estar lá. Olhou para a porta do quarto em que ela repousava e antes que se deixasse levar, se retirou do cômodo, sem beber seu copo de água. Se deitou com o coração mais apertado do que estava antes. Precisava ser forte e encontraria uma maneira de conseguir. Ana também demorou a pegar no sono. Se lembrou da manhã no pântano, porém naquele momento, se dava conta do quanto tais lembranças não se encaixavam em sua realidade. O dia amanheceu com um sol tímido por entre as nuvens. O trabalho no cultivo da cana-de-açúcar já estava a todo vapor quando Ana começou a preparar o café da família. Naquele dia, Benjamin ficaria em casa e apesar de ter despertado antes de Raquel, preferiu esperar a esposa acordar para que o descessem juntos. O relógio marcava 8h30 quando Benjamin e Raquel desceram as escadas para o café da manhã. Ana os esperava na sala com a mesa arrumada. Bom dia. Benjamin cumprimentou Ana, que respondeu, bom dia. Raquel nunca entendeu a razão pela qual o marido insistia em tal formalidade com os escravos já que ela própria somente lhes falava o essencial. Não entendia, porém há muito não mais questionava. Benjamin evitou conversar, até mesmo porque não tinha o que dizer. Inesperadamente, Raquel interrompeu o silêncio. Lembrei-me. Como pude esquecer? Hoje é quarta-feira, tenho chá na casa dos Belfort. Para Benjamin, aquela não era uma boa notícia. Tem mesmo que ir. Imaginei que pudéssemos fazer um passeio com Josefine. O dia está quente para passeios. E além do mais essas reuniões são importantíssimas para manter-me atualizada dos fatos. Como pude esquecer? Nem mesmo escolhi meu vestido. Raquel tomou um último gole do café com a leite e se levantou apressada. Meu querido, sei que não se importa em terminar seu café sozinho, mil desculpas, mas preciso me apressar. Benjamin não teve o que responder. Ana antecipou-se. A senhora quer que lhe ajude com alguma coisa? Não. Continue servindo ao senhor. Raquel subiu as escadas deixando Benjamin e Ana sozinhos no imenso salão. Sem a presença da esposa, Benjamin sentiu-se mais à vontade em olhar para Ana, que igualmente mais receptiva, correspondeu. Benjamin iniciou a conversa inevitável. Espero que não tenha uma faca e uma corda com você agora, ou devo me preocupar? Será que eu deveria fazer a mesma pergunta? Lhe dou minha palavra de que o que vi naquele pântano morrerá comigo. Eu agradeço. Tem notícias deles? Ainda não. Raquel e a filha desceram as escadas enquanto conversavam sobre as tarefas de Josefine. Ana achou melhor se retirar antes que Raquel chegasse. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Com licença. Benjamin consentiu com um sorriso tímido. Quantas vezes terei que lhe dizer, Josefine? Não poderá ler os livros que lhe der vontade. Benjamin, por favor cuide disso para mim, não tenho tempo. Papai, não quero tocar piano, quero ler os livros que o senhor me deu. Tudo bem, Raquel, eu cuido disso. Obrigada, querido. Benjamin se ocupou de Josefine o quanto pôde. Depois tratou de desenterrar velhos assuntos em seu escritório. Fez de tudo um pouco para preencher seu tempo livre. Raquel passaria toda a tarde fora e sabia que teria que ser forte para não ceder a seus impulsos e buscar a companhia de Ana novamente. Resolveu passear pelo jardim, seu lugar favorito da casa. Todas as vezes que se sentia angustiado, sem vida, sem forças, passava algum tempo no jardim e lá conseguia a renovação que buscava. Porém, desta vez não foi o que aconteceu. Ana estava lá, regando algumas flores que acabara de plantar. Como não podia mais voltar, Benjamin seguiu em frente. Que bom que gosta de flores. Fico feliz em saber que o jardim ficará em boas mãos.
tem um jardim muito bonito. Neste lugar todos os problemas desaparecem. Pelo menos por algum tempo. Tem razão. Ao menos ganhamos certo fôlego para continuar. O que já ajuda. Benjamin sentou-se em um dos bancos de pedra. Parecia cansado, abatido. Percebendo que seu olhar se perdia por entre as flores, Ana tentou animá-lo. É muito querido por todos aqui. Benjamin deixou escapar um sorriso de canto de boca. Não deveria deixar-se abater tanto, Sr. Benjamin. Problemas foram feitos para serem enfrentados. Use sua força. Talvez eu não seja tão forte. Desculpe-me, mas não concordo. Ouvi sobre quase tudo que o senhor fez por essas pessoas. Olhou em direção à plantação de cana onde os negros trabalhavam. O senhor foi forte o bastante para agir pela sua consciência e não pelo que a maioria julga ser o certo. Isso é ter coragem. Pode se cansar de ser forte às vezes, mas essa força sempre estará aí. Tem razão. Deve ser apenas cansaço. Ana pegou uma das rosas amarelas que havia separado para a decoração da sala e ofereceu a Benjamin. Anime-se. Viva um dia de cada vez. Ao pegar a rosa, Benjamin tocou a mão de Ana e não vendo qualquer objeção, a segurou com firmeza. Sinto-me realmente em casa em sua companhia. Entendo o que diz. Seja o que for, é bom, não acha? Ana sorriu. Benjamin levou a mão quase trêmula de Ana até seus lábios e a beijou. Obrigado pela rosa. De nada, senhor. Enquanto via Benjamin se afastar, Ana se dava conta de que não via Benjamin como seu senhor. A admiração que sentia por aquele homem de poucas e objetivas palavras, fortalecia em seu espírito o desejo de ficar ao seu lado, se ele assim quisesse. Capítulo 4. Benjamin passou o resto do dia em seu quarto. O jantar foi servido por uma Ana radiante e um Benjamin inacreditavelmente revigorado. Raquel aparentava bastante entusiasmo diante da possibilidade de ser apresentada a uma duquesa francesa que viria passar um tempo em Nova Orleans. Não falou de outro assunto durante todo o jantar. Já recolhidos, o assunto de Raquel ainda era a duquesa de Nice. Benjamin ouvia tudo com paciência e certo desinteresse. Benjamin, tenho absoluta certeza que o Duque poderá nos trazer grandes oportunidades de negócios. Quem sabe até podemos ser convidados para conhecer suas terras na França. Quem sabe? Ao menos finge alguma animação, o que acha? Aposto que prefere ficar nesta fazenda cercado de cana-de-açúcar e negros por toda parte. Depois de tantos anos acho que está começando a me conhecer de fato. Estou começando a crer que deveríamos nos mudar, ir embora de Nova Orleans. O que sou seguirá comigo por toda parte, Raquel. Aqui, ou do outro lado do mundo. O silêncio de Raquel mostrou que, pela primeira vez desde algum tempo, concordava com Benjamin. Um enorme barulho vindo do lado de fora da casa interrompeu o silêncio. Vá ficar com Josephine, se tranquem no quarto. Vou ver o que está havendo. Benjamin desceu as escadas e correu para o quarto de Ana que, assustada, estava preparando-se para deixar o cômodo. O que foi isso? Ainda não sei. Fique no seu quarto. Vou ver o que está acontecendo. Tenha cuidado. Benjamin seguiu para o lado de fora do casarão. Os escravos estavam em rebuliço. Não tardou para que Jeremy viesse ao seu encontro. Senhor, eles incendiaram os vagões e parte da plantação e fugiram. Quantos mais ou menos? Pelo que consegui contar, uns 8, 10 no máximo. Eles estão desarmados, vou atrás deles. Levarei Tommy comigo. Não quero que atirem em ninguém. Usem as armas para intimidá-los apenas. E se não quiserem voltar? Deixe-os ir. Sim, senhor.
Benjamim conseguiu acalmar os demais enquanto outros apagavam o fogo. Raquel deixou Josefine com Jana e foi ao encontro do marido. Fugiram, não é? Sim. Jeremy está cuidando disso. Onde está Josefine? No quarto. Ela não acordou. Vá para dentro. Eu cuido disso. Malditos. Raquel, entre por favor. Raquel atendeu o pedido de Benjamim. Teria sua hora de agir. Lhe espere no quarto. Tome um banho antes de entrar. Está com o cheiro deles. Ana observava tudo da janela. Benjamim sentou-se na varanda do lado de fora da casa. O fogo já estava controlado, mas Jeremy e Tommy ainda não haviam voltado. Mais ou menos uma hora depois, o capataz e seu ajudante chegaram com 9 escravos, amarrados pelos punhos, caminhando ao lado dos 2 cavalos. Perdemos o Roy, senhor. Ele conseguiu ir mais longe e não pudemos alcançar. Os outros estão aqui. Obrigado, Jeremy. Muito bom trabalho. Agradecido, senhor. Jeremy respondeu orgulhoso. Obrigado, Tommy. Por nada, senhor. E o que o senhor quer que a gente faça com eles? Veja se restou algum vagão e os coloque lá. Amanhã falarei com eles. Sim, senhor. Os escravos capturados seguiram Jeremy de cabeça baixa. Benjamim ainda ficou um tempo na varanda. Teria que se manter à frente daquela situação para que Raquel não interviesse da pior maneira. Voltou para casa e Ana o esperava embaixo da escada onde não era possível serem vistos por alguém no andar superior. Abraçaram-se pela primeira vez. Você está bem? Estou bem. A situação já está resolvida. Que Deus ilumine a sua mente e inspire seus atos. Por que diz isso? Eles só querem ser livres. Nunca entenderá esse sentimento e não tem culpa disso. Mas por favor, não deixe seu julgamento pesar sobre os ombros desses homens. Eles já carregam peso demais. Benjamim sentiu um nó na garganta. Está enganada, Ana. Sim, eu sei o que é querer ser livre. Um beijo na testa selou o momento. Tenha uma boa noite. Boa noite. Benjamim subiu as escadas, querendo ficar. Tomou um banho e voltou para a cama. Raquel o esperava. Após contar detalhes do ocorrido, a esposa deu o seu parecer. Quando digo que não podemos facilitar com eles, você não concorda comigo. Já é a terceira fuga em 3 meses. O que esperam com isso? Sempre recuperamos a maioria dos que fogem. Cedo ou tarde. Sim, claro. Mandando pessoas atrás, colocando anúncios em jornais. Todas essas coisas. É assim que funciona, Raquel. Quem ouve você falar pensa que os ganhou de presente. Pagamos por eles. Eu sei disso. Eu pessoalmente comprei todos eles, escolhi um por um. O tom de voz de Benjamim estava visivelmente alterado, mas Raquel não recuou. Então sabe quanto nos custa cada furto, cada hora desperdiçada, cada afronta, cada trabalho mal feito, cada fuga. Alguma vez já parou para pensar, ainda que por alguns minutos, que se trata de pessoas? O que? E quer dizer? Esqueça, você não entenderia. Precisa dormir, Benjamim. Quem sabe amanhã suas ideias estejam em ordem. Dormir foi tudo que Benjamim não conseguiu fazer. Definitivamente não poderia mais dividir sua vida com Raquel. Sentia-se acorrentado a uma vida que não lhe pertencia, mas sabia que essa sensação há muito lhe sondava. Seus pais sempre tiveram dificuldade em convencê-lo de que chibatadas eram necessárias. Que dormir em um quarto sujo do lado de fora da casa era comum. Que fazer com que os escravos trabalhassem até a morte os faria ricos.
Cresceu sem entender como interesses financeiros eram mais importantes que sentimentos verdadeiros, que amizades por interesse vinham em primeiro lugar e que um sobrenome pesava mais que qualquer palavra dada. Por que se sentia tão deslocado de tudo o que viveu e de tudo que ainda fazia parte da sua vida? Benjamin adormeceu mais uma vez, sem respostas. Seu corpo pesado e cansado começava a experimentar as sensações já tão conhecidas e temidas. A sensação de estar imobilizado, sem poder agir e o desespero da mulher que suplicava ajuda com os olhos tristes. Acordou atordoado mais uma vez por aquele sonho sem sentido. O sol começava a apontar no horizonte e Benjamin não tinha tempo para decifrar seus pesadelos. Se banhou e foi ao encontro dos escravos fugidos. Jeremy já estava na lida, tentando recuperar o que havia sobrado do pequeno incêndio nos vagões.